Olá! Nessa aula você vai aprender a importar um arquivo que está em TXT ou CSV para dentro do Excel. Esses arquivos geralmente são exportados de sistemas corporativos de empresas e geralmente contêm dados de setores de vendas, de compras, de logística, como entregas, por exemplo, ou histórico de posições de estoque, ou contas a pagar, contas a receber da área financeira, etc. Então, nós temos duas formas de fazer isso, de importar um arquivo TXT ou CSV para o Excel. A primeira é, nós vamos lá na aba Dados, da faixa de opções do Excel, e lá nós vamos visualizar essa primeira parte aqui, que é obter e transformar dados. Aqui nós temos DTXT/CSV, da web, da tabela/intervalo, de fontes recentes, de conexões existentes. E aqui, se nós clicarmos em obter dados, também temos algumas outras opções, diretamente de um banco de dados em SQL Server, ou de um banco de dados do Access, do Azure e etc. Ok? Então, nós vamos vir aqui e clicar nesse primeiro ícone, DTexto/CSV. Nesse momento, ele abre a janela de importação. E aí, nós vamos apontar para onde está o arquivo que queremos importar para dentro do Excel. Então, vamos lá no arquivo. O arquivo ele está nessa pasta. Eu vou vir aqui em cima, vou selecionar todo o endereço desse diretório. Vou dar um Ctrl C para copiar. Vou voltar no Excel e vou colar esse diretório aqui no nome do arquivo. Vou dar um Enter e aqui vai aparecer a base cliente sistema.txt, que é o que o exercício pede aqui para eu importar. Ok? Vou clicar nele, selecionar e vou clicar no botão importar embaixo. Nesse momento, ele abre o assistente de importação. Aqui eu vou definir o delimitador. No caso aqui, o delimitador é traço e depois vírgula. Então, aqui eu não tenho a opção do hífen ou do traço. Vou clicar aqui em personalizado. E aqui nós vamos digitar, nessa caixinha de baixo, o caractere hífen. Vamos dar um Tab. Vou clicar do lado de fora. Ele vai mostrar como vão ficar os dados em 3 colunas. Vamos clicar aqui em carregar. E no momento que nós clicamos em carregar, ele cria uma outra planilha, uma outra aba no nosso arquivo, com uma tabela contendo os dados que estavam lá no arquivo TXT. Vamos vir aqui, vamos selecionar todos os dados. Podemos utilizar o atalho Ctrl Shift seta para a direita, para ele selecionar todos os dados até o último à direita. E depois Ctrl Shift seta para baixo, para ele selecionar todos os dados para baixo. Dessa forma, nós selecionamos todos os dados dessa tabela, sem o cabeçalho, ok? Vamos copiar, Ctrl C para copiar, e vamos vir aqui na aba Exercício, célula B2, botão direito do mouse, colar especial, valores. Pronto. Só que aqui, por esse assistente de importação, eu não consigo definir 2 delimitadores de uma única vez. Então, nesse caso aqui, eu preciso selecionar todos esses dados aqui do endereço, vir aqui novamente na aba Dados e clicar na opção Texto para colunas, para separar somente o bairro do restante do endereço. Ok? E o caractere que eu tenho aqui separando o endereço do bairro é a vírgula. Então aqui eu vou deixar marcado delimitado, clicar em avançar, vou selecionar vírgula, clicar em concluir. Ele vai dizer que já existem dados aqui e vai perguntar se deseja substituí-los. No caso aqui são essas células da coluna E, que já estão formatadas. Pronto. Ele jogou todos os bairros para a coluna E, ok? Agora nós vamos apagar todos esses dados para fazermos a segunda forma. A segunda forma de nós importarmos esses dados do TXT ou do CSV é vindo aqui na aba Arquivo, da faixa de opções, clicando aqui na opção Abrir. Aqui em Abrir nós vamos clicar em Procurar. Em Procurar nós vamos copiar todo aquele endereço
lá de onde está o arquivo TXT que nós queremos importar. Aqui no cantinho, nós vamos clicar em todos os arquivos para ele exibir também o arquivo TXT que está nessa pasta. Vamos clicar em abrir e aqui ele vai abrir o assistente de importação em 3 etapas, mas com outro formato, diferente daquele que a gente viu. Aqui nós vamos deixar marcado a opção delimitado, vamos clicar em avançar e aqui nós vamos marcar a opção vírgula e também a opção outros, colocando aqui o tracinho ou hífen, ok? Ou seja, o que o Excel vai fazer? Ele vai fazer as 2 separações, já também separando o bairro do endereço de uma única vez. Ele abre um arquivo novo. Vocês podem reparar que o nome desse arquivo é .txt, é a base cliente sistema.txt, ou seja, esse arquivo aqui é o próprio TXT. Cliquei aqui na célula 1, utilizei o atalho Ctrl Shift seta para a direita e Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, volto lá no meu exercício, vou clicar na célula B2, botão direito do mouse, colar especial, valores e pronto. Ele já colou aqui o bairro separado do endereço, sem eu ter necessidade de fazer isso em 2 partes, em 2 etapas. Ok? Vamos para a próxima aula.